Fala galera, professor Anderson Magalhães na área, bora lá! Aula de equações do segundo grau, para você ficar safo aí nesse assunto que é tão importante então em matemática, galera. Bora lá então, vamos avançando e deixar isso aí muito bem estruturado para você. Vamos lá! Pessoal, o que é uma equação de segundo grau? Pessoal, equação de segundo grau é uma igualdade matemática, uma expressão matemática que tem uma igualdade que pode ser escrita na seguinte forma. Então, ela admite uma determinada forma, que é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Pessoal, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, sempre igualado a zero, para que nós tenhamos a forma, então, de uma equação do segundo grau, ok? Beleza? Bem estruturado ali. Tá, professor? O x, eu sei que o x é incógnita, né? Mas o que é o a, o b e o c, pessoal? O a, o b e o c, eles são chamados de coeficientes da equação do segundo grau. Esses coeficientes são números, pessoal. São números reais. Então, 2, 3, raiz de 5, qualquer número real. Qualquer número real. Então, a, b e c são números. X é a minha incógnita. Então, o A, galera, é o coeficiente que multiplica x ao quadrado. O B é o coeficiente, ou seja, o número, que multiplica o x. E o C é um número real, né? É um número ali, é um coeficiente que não multiplica x, tá bom? Não multiplica nem x, nem multiplica x ao quadrado, tudo bem? Então, tá ali a forma da equação do segundo grau, bem estruturada para você. Olha ali exemplos de equação do segundo grau. Olha ali exemplos. Olha ali, ó. 2x ao quadrado mais 8x menos 24 igual a zero. É uma equação do segundo grau? Quem é o A? O A nessa equação é 2. O B é 8. E o C, pessoal, é o menos 24. Tá aí, ó. Beleza? Nessa equação do segundo grau, o A é 2. O B é 8 e o C é menos 24. Olha a equação do segundo grau do lado. Ó. Quem é o A aqui? Ó? O A nessa equação é menos 3. Quem é o B? Pessoal, o B é o cara que multiplica o x. O B é o cara que multiplica o x, certo? Quem está multiplicando o x ali? Veja que do lado do x tem um sinal de menos, né? Do lado do x tem um sinal de menos. Aquele sinal de menos ali, galera, é o número menos 1. Eu não preciso escrever menos 1, basta eu colocar menos. Então, meu B será menos 1, tá? Meu B será menos 1 nessa equação. E o C, pessoal, o C é menos 5. Tá aí, bem estruturado para você. Tranquilo? Então, nessa equação, menos 3x ao quadrado menos x menos 5 igual a zero, o A é menos 3, o B é menos 1, o C é menos 5. Lembrando, o A é o número que multiplica x ao quadrado. O B é o número que multiplica o x e o C é o número que não multiplica ninguém. Próximo exemplo. Olha aqui, ó, nessa equação agora aqui, ó. Quem é o A? O A é menos 1. Quem é o B? O B é o que multiplica o x. O B é 3. E aí? Depois do 3x não vem ninguém. Isso significa que o C é igual a zero. Opa, deixa eu melhorar aqui, ó. Significa que o C, pessoal, C é igual a zero. Então, nessa equação do segundo grau aqui, ó, ela é chamada de equação incompleta. Essa equação é chamada de equação incompleta do segundo grau. Essa equação aqui, ó. Então, o A ó, é menos 1. O A é o número que multiplica x ao quadrado. O B é 3, é o número que multiplica o x. O C não tem, veja que eu não tenho C. Significa que o C é zero. Beleza? Vamos a mais uma. Olha aqui, ó. Temos agora essa equação aqui, ó. Essa equação aqui, ó. X ao quadrado menos 17 igual a zero. Quem é o A? Quem é o A? O A é o que multiplica x ao quadrado. Esse A, pessoal, que multiplica x ao quadrado vai ser o 1. Vai ser 1. Então, o A ali, ó, é igual a 1. Porque é como se fosse aqui, ó, 1x ao quadrado. Então, o A é 1. O B, galera, o B é o cara que multiplica x. Tem alguém multiplicando x ali? Não tem. Então, significa que o B é igual a zero. B é igual a zero.
E o C é o cara que não multiplica ninguém. Então, o C é o menos 17. Beleza? Tranquilo aí? Bem estruturado para você? Então, é fundamental, numa equação de segundo grau, você descobrir quem é o A, quem é o B e quem é o C. O A é o cara que multiplica x ao quadrado. O B é o cara que multiplica o x. E o C é o cara que não multiplica ninguém. Pode acontecer de você ter uma equação incompleta. Então, por exemplo, faltando o C ou faltando o B. Pessoal, nunca vai faltar o A. Para que seja uma equação do segundo grau, o A tem que ser diferente de zero. O A não pode ser zero, tá? Então, o A tem que ser diferente de zero. Então, o A nunca pode ser zero, tá? Sempre você vai ter o A. O que pode faltar é o B ou o C. Essas equações, quando falta o B ou quando falta o C, elas são chamadas de equações incompletas. A equação completa é quando você tem A, B e C diferente de zero. A incompleta é quando falta o A, aliás, quando falta o B ou quando falta o C. O A nunca pode faltar, tudo bem? Tranquilo aí? Bem estruturado para você? Vamos avançando, galera, vamos avançando. E vamos conhecer agora quem que é o discriminante de uma equação de segundo grau. O discriminante, também conhecido como delta de uma equação do segundo grau. Beleza? Pessoal, fórmula do discriminante, fórmula do delta, tem que estar na massa do sangue. Tem que estar na massa do sangue. Olha aqui, ó. O delta, que é o discriminante, ele é b ao quadrado menos 4 que multiplica a, que multiplica c. Então, o delta é b ao quadrado menos 4ac. Delta, 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 delta. b ao quadrado menos 4ac. O delta, que é chamado também de discriminante. Então, você encontrando o delta, é o nome dele, discriminante. Tudo bem, pessoal? O discriminante é representado pela letra delta, delta maiúsculo. E aí, ó, esse A e esse C, esse A e esse C aqui, ó, na fórmula do delta, ó, tem o A, tem o C e tem o B. A, B e C são os que a gente aprendeu anteriormente, são os coeficientes da equação. Isso é o A, o B e o C que aparecem na equação. Tudo bem? Então, primeiro você vai encontrar A, B e C e depois você calcula o delta, ou seja, depois você calcula o discriminante. Vamos exercitar isso? Vamos ver isso na prática? Olha ali, ó. Eu quero encontrar o discriminante dessas equações, dessa primeira ali, ó. Tá, quem é o discriminante? Ok, professor, o discriminante é o delta. Qual é a fórmula dele? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Ou seja, delta é b ao quadrado. Quem é o b? Vamos lá, vamos encontrar A, B e C? Pessoal, nessa equação, o A é o que multiplica x ao quadrado. O A é 1. O B é o que multiplica o x. O B é igual a menos 1. O C é o que não multiplica ninguém. O C é igual a 5. Beleza? Então tá aí, ó. O A é 1, ó, é 1x ao quadrado, ó. O B é menos 1, ó, menos 1. Mais o 5 aqui é o C. Então, joga na fórmula. B ao quadrado, ou seja, B ao quadrado é 1 ao quadrado. 1 ao quadrado. Menos 4, que já é da fórmula, vezes o A. Quem é o A? O A é 1, ó. O A é 1. Vezes o C. Quem é o C? O C é 5. Vezes o C. Pronto. Agora é só resolver isso aqui, pessoal. Vai ficar 1 ao quadrado é 1. 1 ao quadrado é 1. Menos. Resolve agora a multiplicação. Resolve a multiplicação agora. Resolve isso aqui, ó. Resolve essa multiplicação. Ó. Essa multiplicação, ó. 4 vezes 1 vezes 5. Bom, 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. Então, o delta vai ficar 1 menos 20. Ou seja, o delta vai ser menos 19. Então, tá aí, bem estruturado para você. O delta, galera, é igual a menos 19, o delta. Ou seja, o discriminante dessa equação de segundo grau é menos 19. Beleza? Tranquilo? Sem trauma. Zero trauma, zero trauma.
Beleza? Zero trauma. Então, o discriminante é o delta. Fórmula do delta. B ao quadrado menos 4AC. Você vai encontrar A, vai encontrar o B, vai encontrar o C. E aí você acha o discriminante usando a fórmula dele. Vamos lá, então. Próximo exercício aqui, ó. Próximo exercício, galera. Próximo exercício. Encontrar o discriminante, ou seja, o delta dessa equação aqui, ó. Vamos lá. Quem é A nessa equação? Deixa eu separar aqui, ó, bem bonitinho, bem estruturado. O A, pessoal, é o que multiplica x ao quadrado. O A é 2. É o que multiplica x ao quadrado. Quem é o B? O B é o número que multiplica x. Mas tem x ali nessa equação? Não. Então significa que o B é igual a zero. B é igual a zero. Se não tem x, o B é igual a zero. E o C? O C é o que não multiplica ninguém. O C é o 6. Ó, é o 6 aqui, ó. Então A é 2, B é 0, C é 6. Acabou. Quem é delta? Repete a fórmula para você ficar safo. Delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E agora, joga na fórmula. B ao quadrado. Quem é B? B é 0. Ó. B é 0. B ao quadrado é 0 ao quadrado. Menos 4 vezes o A. Quem é o A? O A é 2. Olha ali, ó. O A é 2. Vezes o C. Quem é o C? C é 6. Está ali, ó. Agora é resolver essa brincadeira. 0 ao quadrado é 0 vezes 0, que dá 0. Menos... Aqui, ó, vai ficar 0. 0 menos 4 vezes 2, 8. 8 vezes 6, 48. Resultado do delta aqui, delta é igual a 0 menos 48, ou seja, menos 48. Então, o delta ali é menos 48, delta é igual a menos 48, beleza? Então, pessoal, para você achar o delta é bem tranquilo, tá? Você tem que localizar o A, o B e o C. Tem que localizar A, B e C na equação. Localizou A, B e C, tranquilo. Delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Morreu, tranquilão. Vamos lá, vamos avançando. Mais um exemplo, olha lá. Quem é o A nessa equação aqui, ó? Quem é o A? O A nessa equação aqui, galera, é o que multiplica x ao quadrado. Então, é menos 4. O A é menos 4. O B é o que multiplica o x. Quem multiplica o x ali é o menos, né? Ou seja, menos 1. Menos 1. Então, o B é menos 1. É sempre assim. O B é o que multiplica. O B é o que multiplica o x. Então, o B é menos 1. B é igual a menos 1. Ok? E o C? O C não temos. Essa equação é incompleta também. O C é igual a 0. Veja que eu não tenho C. Eu não tenho um número solto que não multiplica ninguém. Significa que ele é 0. Significa que ele é 0. Então, o A é menos 4, o B é menos 1 e o C é 0. Vamos avançando, vamos avançando. O B é menos 1 e o C é 0. Joga na fórmula do delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Ok? Qual é o valor do B? O valor do B é menos 1. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado. Não esqueça de botar entre parênteses. Menos da fórmula, 4 da fórmula. A, quem é o valor do A? A é menos 4. Menos 4, multiplicando menos 4. Tem que botar entre parênteses. Vezes o C. Quem é o C? C é 0. Olha ali, ó. Então, vezes 0. Pronto, agora é só resolver isso aí. Muito cuidado com os sinais. Olha aqui, ó. Só resolver agora. Botar o sinal de igual aqui, ó. Pessoal, menos 1 elevado ao quadrado. Pessoal, nós temos o número menos 1 elevado a qualquer expoente par. O resultado vai dar 1. Então, menos 1 elevado ao quadrado dá 1. Menos 1 elevado à quarta potência dá 1. Menos 1 elevado à sexta potência dá 1. Menos 1 elevado a 8 dá 1. Então, o menos 1, a base menos 1, elevado a qualquer expoente par, o resultado será 1. O resultado será 1, positivo. Então, menos 1 ao quadrado, veja aqui, ó. Você tem menos 1 elevado ao quadrado, elevado a 2. O 2 é par. Portanto, o resultado é 1, positivo. Sempre que o menos 1 estiver elevado ao expoente par, o resultado vai ser 1, positivo. Beleza? Beleza. Agora, olha que lindo isso aqui, ó. Você tem que resolver isso aqui agora, ó.
Tem que resolver isso aqui agora, ó. Mas olha aqui o que nós temos. Nós temos ali o zero. Olha aqui o zero aqui, ó. E aí, pessoal, zero vezes qualquer coisa vai dar zero. Então, o que você vai ter no final das contas ali? Você vai ter, então, 1 positivo menos esse pedaço aqui que deu zero, ó. Porque multiplicou por zero, então esse pedaço todo é zero. 1 menos zero. E 1 menos zero é igual a 1. Então, o delta nessa equação é igual a 1. Beleza? O delta é igual a 1 aí nessa equação. Beleza? Bem estruturado aí. Pegou o macete do delta, então? Para fazer o delta, você tem que localizar o A, o B e o C. Fica atento, senão é uma equação incompleta. E aí você joga na fórmula do delta. Delta é B ao quadrado menos 4AC. E outra, o delta também, na tua prova, pode vir como discriminante. O discriminante, ok? Tranquilo? Pessoal, só um detalhe para o delta, tá? É o seguinte, nós estamos trabalhando aqui com equações do segundo grau. Equação do segundo grau. E aí, galera, o que nós temos que fazer nesse nosso bate-papo é o seguinte. Quando o delta for um número positivo, essa equação terá duas raízes reais, tá? Nos números reais. E serão essas raízes diferentes. Anote aí no seu caderno, anote aí. Quando o delta for positivo, delta maior que zero, ou seja, o discriminante maior que zero, e por isso o nome é discriminante, porque ele vai discriminar as raízes. Quando o delta for maior que zero, número positivo, então essa equação terá duas raízes reais e distintas, ou seja, dois números diferentes serão raízes, tudo bem? Agora, quando o delta for igual a zero, essa equação terá duas raízes reais, só que serão reais e iguais. Serão duas raízes reais e iguais as raízes. Que nós chamamos também de raízes duplas. Tudo bem? Raiz dupla. Então anote aí no seu caderno. E quando o delta for negativo, ou seja, quando o delta for menor que zero, essa equação não terá raízes reais, tá bom? Então, nos nossos exemplos aqui, você vê o seguinte, que nessa última aqui, ó, o delta deu 1. 1 é positivo, então essa equação, mesmo sem resolver a equação, eu posso garantir para você que como o delta deu 1, ou seja, deu um número positivo, qualquer que seja o número positivo, então essa última equação, desse último exemplo aí, ela terá duas raízes reais e diferentes. Beleza? E os dois exemplos de cima, que o delta deu menos 19 aqui e o delta deu menos 48 aqui, é o delta negativo. Nesses dois exemplos, nesses outros dois, essa equação não terá raízes. Eu nem preciso resolver a equação. Olha que legal, eu já sei que essa equação não terá raízes reais. Ok? Então é fundamental conhecer a fórmula do delta. Porque o delta, fazendo o delta, você já vai ter uma ideia muito clara de como são as raízes dessa equação. Então, recapitulando, se o delta for positivo, um número positivo, então essa equação você pode afirmar que terá duas raízes reais e diferentes. Se o delta for igual a zero, essa equação terá duas raízes reais e iguais, que nós também chamamos de raiz dupla. E se o delta for negativo, como nossos exemplos aqui, essa equação não terá raízes reais. Caraca, professor, eu não preciso nem resolver, eu já sei que não terá raízes? Exatamente. Você nem vai precisar resolver, você já sabe que não terá raízes reais, tudo bem? Caso o delta seja negativo, seja um número menor que zero, tudo bem? Bem estruturado para você aí também? Então vamos avançando e vamos aqui conhecer o método mais tradicional para calcular as raízes, né? Para encontrar as raízes de uma equação do segundo grau, pessoal. Então, pessoal, é a famosa fórmula de Bhaskara, galera. Então, a fórmula de Bhaskara é o método mais tradicional. Eu praticamente só uso a fórmula de Bhaskara. Então, para encontrar as raízes de uma equação do segundo grau. Pessoal, basta substituir os valores dos coeficientes. Quem são os coeficientes? É o A, o B e o C. Por isso que é fundamental
saber localizar o A, o B e o C. Localizar o A, o B e o C em uma equação do segundo grau. Porque aí você consegue tanto calcular o delta, como também você consegue aplicar na fórmula de Bhaskara. E o que é a fórmula de Bhaskara? O que eu quero dizer quando eu digo encontrar as raízes de uma equação? Pessoal, encontrar as raízes de uma equação é resolver a equação. Encontrar as raízes é resolver a equação. Isso é encontrar as raízes, é resolver a equação. Então, resolver a equação é encontrar as suas raízes. E como que eu encontro as raízes dessa equação? Eu encontro usando a fórmula de Bhaskara. Eu encontro as raízes de uma equação de segundo grau pela fórmula de Bhaskara, tudo bem? Encontrar as raízes, pessoal, é encontrar o valor de x. Encontrar o valor de x, tudo bem? Então, pessoal, raízes é isso. Raízes são os valores de x, tudo bem? Beleza? Tranquilo? Então, tá lá. Então, pessoal, o que acontece aqui? Ó? O que acontece aqui? O x, pessoal, vai ser igual a menos b. O x numa equação de segundo grau, ele vai ser dado pelo quê? Pela fórmula de Bhaskara. O x vai ser menos o b mais ou menos raiz quadrada de delta. Olha aqui, ó, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. Quem é b ao quadrado menos 4ac? É o delta. É o delta. É o discriminante. Ó. Então, o que está dentro da raiz ali, ó, nada mais é do que o delta. Então, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta. Vou até escrever aí embaixo aqui, ó. X é igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta, porque o delta é isso, ó, b ao quadrado menos 4ac. Então, raiz de delta sobre 2a. Isso aqui você pode dizer que é a fórmula de Bhaskara. Então, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, tudo isso dividido por 2a. Tudo bem? Lembrando que se o delta for positivo, duas raízes reais e diferentes. Se o delta for igual a zero, duas raízes reais e iguais, que também chamamos de raiz dupla. Se o delta for negativo, não existe raiz de número negativo. Então, nós não teremos raízes nessa equação. Bem? Bem estruturado aí para você? Vamos avançando, então. Vamos avançando, galera. Vamos, então, aprender a resolver a equação usando a fórmula de Bhaskara, tá? Então, temos ali a primeira equação para nós resolvermos, beleza? Então, vamos lá. Já chegamos aí no momento bem bacana da aula, né? Onde nós já vamos resolver a equação, ou seja, encontrar o valor de x, os valores de x, tudo bem? Então, vamos lá usar a fórmula de Bhaskara. Primeira coisa que eu faço quando eu vou resolver uma equação, achar o a, o b e o c. Quem é a? O a é o que multiplica x ao quadrado, não muda. O a é 1. Olha aqui, ó. O a é 1. O a é 1. Quem é o b? O b é o cara que multiplica o x, ó. Ops, volta. O b é o menos 10, é o que multiplica o x. O c é o que não multiplica ninguém. O c é o 21. Pronto, tá ali. A é 1, b é menos 10, c é igual a 21. Pô, e agora, professor, o que eu faço? Joga na fórmula de Bhaskara. Joga na fórmula de Bhaskara. Quem vai ser a fórmula de Bhaskara? X é igual a menos o b. Quem é o b? Menos 10. Então, menos o b mais ou menos raiz quadrada. Ficou na dúvida? Volta um pouquinho a aula. Raiz quadrada. Anote a fórmula de Bhaskara. Raiz quadrada de delta. Quem é delta? B ao quadrado, ou seja, menos 10 ao quadrado. Menos, que é da fórmula, 4 vezes o A. A gente já fez isso. Quem é o A? O A é 1. 4 vezes o A. Vezes o C. O C é 21. Tudo isso dividido por 2A. 2 vezes 1. Pronto, tá aí. Pessoal, lembrando sempre, quem está debaixo da raiz ali? Quem está debaixo da raiz ali é o delta. Isso aqui é o delta, que você já aprendeu a calcular nesta aula.
O delta é b ao quadrado menos 4ac. Agora, pessoal, é brincadeira de criança daqui, ó. Vai ficar o seguinte, então. X vai ser igual. Olha aqui, ó, menos com menos, ó. Você vai ter ali, ó, menos com menos. Isso dá mais, pessoal. Então, x vai ser o quê? Vai ser igual a menos com menos mais 10, mais ou menos, raiz quadrada de delta. Quanto que vai dar ali? Vai resolvendo. Ó. Menos 10 ao quadrado dá 100. Lembra o seguinte, quando você tem na base um número negativo elevado a 2, elevado a um expoente par, a resposta vai ser positivo. Então, menos 10 ao quadrado dá 100, dá um número positivo, tá? Por quê, professor? Porque o expoente é par, tudo bem? Expoente par. Expoente 2, 2 é um número par. Então, menos 10 ao quadrado vai dar o quê? 10, é como se fosse 10 vezes 10, dá 100, tá? Ali agora, menos 4 vezes 1 vezes 21. 4 vezes 1, 4. Vezes 21 dá 84. Aí é a continha básica. Tudo isso dividido por 2A. 2 vezes 1, 2. Maravilha? Maravilha. Bem estruturado aí para você, né? Vamos lá, vamos avançando, vamos avançando. X vai ser igual a mais 10, só coloco 10. Mais ou menos, raiz quadrada de... Quanto que dá 100 menos 84? 100 menos 84 dá 16. Então, raiz de 16. Tudo isso dividido por 2. Tudo isso dividido por 2. Vamos avançando, vamos avançando. X vai ser igual a 10 mais ou menos. Quanto que dá a raiz quadrada de 16? Pessoal, raiz quadrada de 16 é 4, né? Então, 4. Sobre 2. E agora, professor, cheguei nesse momento aqui, o que eu faço? Pessoal, agora você separa, agora você vai abrir ali, ó. Opa, deixa eu deixar melhor, mais bonitinho aqui, ó. Mais ou menos. Mais ou menos. Pessoal, você viu ali que o delta deu 16, né? O delta deu 16. Olha aqui o delta. O delta deu 16. Olha aqui, ó. Ou seja, o delta é um número positivo. Essa equação terá duas raízes reais e distintas. Duas raízes reais e diferentes. Então, eu vou separar, pessoal. Aqui, ó. Eu vou chamar, então, a primeira raiz. Primeira raiz eu vou chamar de x1. E vai ser assim, ó. 10 mais 4 dividido por 2. A outra raiz eu vou chamar de x2. Eu vou chamar de 10 menos 4 dividido por 2. O que está acontecendo? Eu estou separando. Está vendo que aqui, ó, tem mais ou menos? Isso significa, quando tem mais ou menos ali, está só dizendo para você o seguinte. Você tem uma raiz que é 10 mais 4 sobre 2 e a outra raiz que é 10 menos 4 sobre 2. Beleza? Então eu só separei. Ó, o mais está aqui, ó. 10 mais 4 sobre 2 e o menos aqui, ó, 10 menos 4 sobre 2. E aí você resolve. Ó, 10 mais 4. 10 mais 4 dá 14. 14 no numerador e 2 no denominador. 14 dividido por 2. Portanto, x1 vai ser 14 dividido por 2. 14 dividido por 2, pessoal, isso aqui é igual a 7. Ou seja, a primeira raiz, ela é 7. Primeira raiz é 7. Pronto. Tranquilo, só isso. Vamos fazer o x2. Vamos localizar o x2. Vamos lá. No numerador eu tenho 10 menos 4. Quanto que é 10 menos 4? Isso é 6. 10 menos 4 é 6. Então, 6 no numerador e 2 no denominador. Então, o x2 é 6 dividido por 2. Isso vai dar o quê, então? 6 dividido por 2 é igual a 3. Então, pronto. Achei a outra raiz. A outra raiz é 3. Então, uma raiz é 7, a outra raiz é 3, pessoal. Uma raiz é 7, a outra raiz é 3. Então, quais são as raízes? Eu posso representar essa raiz, então, pelo conjunto solução, que eu vou chamar de S. Conjunto solução vai ser igual, abre chaves, 3 e 7.
São as duas raízes dessa equação. Tá aí? Bem estruturado para você? Então, pessoal, resolver uma equação de segundo grau, é encontrar as raízes. E eu posso colocar essas raízes dentro do seu conjunto solução. Coloca as raízes dentro do conjunto solução. 3 e 7 são as raízes. Tudo bem? Viu aí? Bem passo a passo, bem estruturado, bem explicado para você. Mas não terminamos, vamos avançando para deixar isso bem estruturado. Vamos lá? Então, resolver essa equação usando aí a fórmula de Bhaskara. Primeiro, eu vou achar... O que você pode fazer agora? Ó, o que é interessante? Você pausa o vídeo e tenta você, no teu caderno, você anota a equação e no teu caderno você tenta resolver, tá? Caso você fique na dúvida, você vai avançando o vídeo, vai acompanhando aqui a explicação. Vamos lá. Pessoal, quem é o A? O A é o cara que multiplica x ao quadrado. O A é menos 2. O B é o cara que multiplica o x. O B é 1, ó. É como se fosse 1x ali. Então, o B é 1. O C é 3. O C é 3, beleza? Vamos lá, então. Vamos achar, né, resolver a equação, ou seja, achar o x. X vai ser igual a menos o B. Quem é o B? É 1. Então, menos 1. Mais ou menos, que é da fórmula. Raiz de delta. Quem é delta? B ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado. Menos 4A. Quem é o A? O A, veja que o A é menos 2. A, bota parênteses. Vezes o C, que é 3. Fecha aqui a raiz, para ficar bem bonitinho. Tudo isso dividido por 2A. 2 vezes menos 2. Beleza? Quando eu coloco no parênteses ali, já significa que aquele número está multiplicando, beleza? Agora, pessoal, só resolver isso aí, ó. Vamos lá. Vamos avançando. X vai ser igual a menos 1, mais ou menos. Vamos resolver dentro da raiz agora. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1. Agora, observe aqui, ó. Vai com bastante calma, ó. Tá tudo multiplicando. Tá vendo que esse menos está multiplicando esse menos aqui, ó? Tem que fazer a regrinha de sinais. Menos com menos é mais. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 3, 24. Tudo isso dividido por 2 vezes o menos 2. Pessoal, vai ficar só esse sinal de menos. Ele vai prevalecer ali. Só tem um sinal de menos. Ele vai prevalecer. Então, menos. E aí multiplica. 2 vezes 2, 4. X vai ser igual, então, a menos 1 mais ou menos raiz quadrada. 1 mais 24 dá 25, raiz de 25. Tudo isso dividido por menos 4. Vamos avançando, vamos avançando. X vai ser igual a menos 1. Então, x vai ser igual a menos 1. Mais ou menos. Quanto que é a raiz quadrada de 25? É um número que multiplicado por ele mesmo dá 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Tudo isso dividido por menos 4. Agora, galera, eu vou fazer o quê? Eu vou separar. Veja aqui que eu tenho aqui, ó, mais ou menos. Eu tenho mais ou menos. Então, eu vou separar. x1 e x2. Ah, x1 e x2, professor, duas raízes. Isso mesmo. Quem vai ser x1? Vai ser menos 1 mais 5 dividido por menos 4. Quem vai ser x2? Vai ser menos 1. Daí agora o menos o 5 dividido por menos 4. Veja que eu mantenho todos os números. Eu só altero esse sinal aqui, ó, do meio. Só altero o sinal do meio. Aqui é mais e aqui é menos. Só altero o sinal do meio. E agora você resolve aí naturalmente. Resolve bem tranquilo. Resolve naturalmente. Tem que ter calma, tem que ter tranquilidade nessa hora. Menos 1 mais 5 é a mesma coisa que 5 menos 1. Dá 4. 4 dividido por menos 4. Pessoal, 4 dividido por menos 4. Tá vendo que 4 dividido por menos 4 é um número positivo em cima e um negativo embaixo. Então vai dar negativo. O menos, sinal de menos, vai prevalecer. E aí 4 dividido por 4 dá 1. Portanto, x1, pessoal, é menos 1.
Tá aí, x1 é menos 1. Quem vai ser agora o x2? Quem vai ser o x2? Menos 1, menos 5. Pessoal, menos 1, menos 5, ó, eu devo 1 e devo 5. Menos 1, menos 5. O sinal de menos é como se eu estivesse devendo, né? Então, menos 1, menos 5 dá menos 6. Estou devendo ao todo 6, então é menos 6. Menos 6 dividido por menos 4. Oh, que maravilha! Regra de sinais, regra de sinais. Menos com menos dá mais. Menos com menos dá mais. Menos com menos dá mais. Então, isso aqui vai ser igual a mais 6 quartos. Pessoal, 6 quartos eu vou simplificar, tá? Isso aqui vai ser igual, então, ó, x2 vai ser igual a... Esse sinal de mais aqui nem preciso colocar, tá? Simplifico. Em cima e embaixo vai ficar 3 meios. Portanto, x2 é igual a 3 meios. Como assim, professor? Tá vendo que é 6 quartos? 6 em cima e 4 embaixo? Simplifica. Divide por 2 em cima, 6 dividido por 2, dá 3. 4 dividido por 2 dá 2. Simplifica. Tem que simplificar ao máximo. Então, pronto. Achei o x1, que é menos 1. Achei o x2, que é 3 meios. Então, conjunto S, conjunto solução dessa equação é menos 1 e 3 meios. Pessoal, um conjunto solução é o conjunto que contém as raízes de uma equação. Tudo bem? Quando eu tenho uma equação de segundo grau, eu posso ter até 2 raízes, porque é de segundo grau, então até 2 raízes no máximo, tá? Conjunto solução também pode ser chamado na sua prova de conjunto verdade. Pode ser chamado de conjunto verdade também. Anote aí no seu caderno. Conjunto S, conjunto solução, ou conjunto V, conjunto verdade. São conjuntos que contêm, pessoal, as raízes da equação. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, vamos avançando. Vamos resolver mais uma equação agora usando a fórmula de Bhaskara. Maravilha? Vamos lá, vamos avançando aí. Então, primeira coisa, achar o A, o B e o C. Quem é o A? O A é o que multiplica x ao quadrado. O A é 1. O B é o que multiplica o x, o B é 2. O C é 1, é o que não multiplica ninguém. Pausa o vídeo nesse momento e tenta resolver você sozinho para você já treinar isso aí, beleza? Vamos lá, vamos avançando. O A é 1, o B é 2, o C é 1. Então, o que nós temos aqui, pessoal? Temos o seguinte. O x vai ser igual, usando a fórmula de Bhaskara, x vai ser igual a menos o b, ou seja, menos 2, mais ou menos, raiz de delta. Quem é delta? B ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que também é 1. Tudo bem? Tudo isso dividido por 2a, ou seja, 2 vezes o a, 2 vezes 1. Quem é x, então? X é igual a menos 2, mais ou menos... Vamos resolver o delta? Vamos lá. Raiz quadrada de... Quanto que é 2 ao quadrado? É 2 vezes 2, dá 4. Menos, ó, aquele sinal de menos ali. Sinal de menos aqui, ó. Menos. 4 vezes 1 vezes 1, dá 4. Tudo isso dividido por 2 vezes a. 2 vezes 1 é 2. Pronto, tá aí, galera. Quem vai ser o x, então? Menos 2, mais ou menos. Raiz de delta, raiz quadrada de 4 menos 4 é 0. Dividido por 2. Olha aí, pessoal, o delta deu 0. O delta deu 0, né? Então, o que acontece? Você vai ter aí, ó, que delta é igual a 0, pessoal. Delta é igual a 0. Quando delta é igual a 0, galera, você vai ter uma raiz dupla. Ou seja, duas raízes reais e iguais. As raízes serão iguais. Você vai verificar isso. Ó. As raízes vão ser iguais. Olha lá. Ó. Quem vai ser o x, então? Menos o b, menos 2, mais ou menos 0. Raiz quadrada de 0 é 0, dividido por 2. Lembra que eu tinha falado? Quando o delta for 0, você vai ter duas raízes iguais. Duas raízes reais e iguais. Quando delta for igual a 0, duas raízes reais e iguais. Quando delta for igual a 0, duas raízes reais e iguais. Vamos verificar isso aqui, ó. Quais são as raízes? x1. Quem vai ser o x1? Deixa eu só colocar aqui, ó. x1. x1 vai ser menos 2 mais 0 dividido por 2.
Quem vai ser x2? x2 vai ser menos 2, menos 0, dividido por 2. Só reforçando aqui para você, reforçando aqui, ó. Veja que quando eu faço x1 e x2, eu só mudo aqui o sinal do meio, ó. Tá vendo? Só mudo o sinal do meio. Veja que aqui em cima eu tenho os dois sinais, ó, tá vendo? Aí eu abro, eu separo em x1 e x2. x1 eu costumo colocar como mais e o x2 como de menos ali, beleza? Veja que vai dar vão dar dois resultados iguais ali, ó. Porque o delta deu 0. Delta deu 0, duas raízes iguais. Vamos lá. x1, ó, vai ser menos 2 mais 0. É o próprio menos 2. Menos 2 dividido por 2. Menos 2 dividido por 2, bom, o sinal de menos vai prevalecer, só tem ele prevalece. Menos 1, porque 2 dividido por 2 dá 1. Então vai ficar menos 1. Sinal de menos, hein? Porque tem o sinal de menos ali. Beleza? Vamos fazer o x2 agora. Menos 2 menos 0. Pessoal, quanto que é menos 2 menos 0? Dá o próprio menos 2. Dividido por 2. Dividido por 2. E aí, mais uma vez, o sinal de menos ele vai prevalecer, só tem ele. Então fica menos. Vai ser menos, daí 2 por 2, 1. Menos 1. Veja, tá vendo que tanto para o x1, pessoal, tanto para o x1, quanto para o x2, o resultado foi igual, menos 1. Por isso nós chamamos, então, essas raízes de reais e iguais, ou chamamos também de raiz dupla. Significa que essa equação tem uma raiz dupla. Tem uma raiz dupla. Então, quando delta é igual a 0, raiz dupla. Qual é o conjunto solução dessa equação? Professor, vou colocar o menos 1 ali, menos 1 e menos 1, conjunto de solução. Aí que é o detalhe interessante. Você não precisa colocar o menos 1 repetido no conjunto de solução. Você coloca ele só uma vez. Só o menos 1. Aqui, ó. Menos 1. Tá vendo ali, ó? Veja. Caraca, professor, então eu não preciso colocar igual eu estava colocando antes, dois números? Não, que é o mesmo número. Então, quando o delta é igual a 0, que é a raiz dupla, né? Então, duas raízes iguais, quando você bota o conjunto de solução, bota só aquele valor uma vez só, não precisa repetir, tá bom? Tranquilo? Bem estruturado aí para você, né? Bem estruturado. Vamos lá, pessoal, vamos resolver mais uma equação, usando agora aí a fórmula de Bhaskara mais uma vez. Vamos lá, vamos avançando. Quem é o A? O A é o que multiplica x ao quadrado, o A é 5. Quem é o B? O B é 2. O B é o que multiplica o x. Quem é o C? O C é 3. O C é 3. Beleza? O C é 3. É o que não multiplica ninguém. Vamos lá. Quem é x, então? X vai ser igual a menos o B, menos o 2, mais ou menos. Raiz de delta. Quem é delta? B ao quadrado, menos 4 vezes o A. Quem é o A? 5 vezes o C, que é 3. Tudo isso dividido por 2A. 2 vezes 5. 2 vezes 5. Bem? Quem é o delta, então? Quem é o x, então? X é igual a menos o 2, mais ou menos, raiz quadrada de... Quanto que é o delta? 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes 5, 20. 20 vezes 3 dá 60. Tudo isso dividido por 2A. 2 vezes 5, 10. Agora tem um problema. Olha aqui, ó. Problema não, né? Tá vendo que o delta, a raiz aqui vai ficar 4 menos 60? Isso, pessoal, significa que o delta aqui dessa equação, o delta é o que está dentro da raiz, tá? O delta é igual a menos 56. Ou seja, o delta é negativo. Parei, nem faço mais nada. O delta é o cara que está dentro da raiz. O delta é b ao quadrado menos 4ac. Essa expressão representa o delta. Essa expressão deu menos 56. Eu nem continuo a conta. Eu já sei, eu já posso afirmar que essa equação não tem raízes reais. As raízes aí, pessoal, serão raízes complexas, tá? Mas ela não tem raízes reais. Então, como na tua prova vai pedir, então, raízes reais, essa equação não tem raízes reais. Qual que é o conjunto de solução? O conjunto de solução é assim, ó.
Conjunto solução é um conjunto vazio, que você pode representar assim ou assim, ó. Conjunto solução é o conjunto vazio, porque ela não tem raízes reais. Professor, por que ela não tem raízes reais? Porque o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, o delta deu negativo. Então, não tem raízes reais. Não tem raízes reais, beleza? Então, conjunto solução é o conjunto vazio, que pode ser representado daquelas duas maneiras que estão ali na tela, bem estruturado para você, beleza? Pessoal, não acabou ainda. Vamos avançando e vamos resolver a equação incompleta, tá? Professor, para resolver a equação incompleta, eu posso usar a fórmula de Bhaskara? Sim, você pode usar a fórmula de Bhaskara, mas não precisa. Não precisa. Olha só como é que você pode fazer para resolver uma equação incompleta. Olha só essa equação incompleta aí no quadro. Olha aí. 2x ao quadrado menos 5x é igual a zero. É uma equação do segundo grau incompleta. Tudo bem? Uma equação incompleta do segundo grau. Veja que não tem o c. Você tem o a, que é 2, e tem o b, que é menos 5. Não tem o c. Nesse tipo de equação, você vai memorizar a seguinte técnica, tá? Você vai gravar o seguinte, tá? Para a gente não precisar ficar viajando aqui sobre fatoração, o que você vai fazer? Vai fazer o seguinte. Tá vendo que você tem x ali e ali, ó? Tem x aqui, tem x aqui. Tem x nos dois lados. Você vai fazer o que nós chamamos de colocar o x em evidência. Você vai colocar o x aqui. Vai abrir o parêntese. Ok? Ok, professor, tô entendendo. E aí, ó. Tá vendo esse cara aqui, ó, que era 2x ao quadrado? Ele vai ficar só 2x. Vai baixar 1 grau. Só isso. Só memoriza. Você bota o x para fora. Tem só x dos dois lados. Pega o x e bota ele para fora. Onde era 2x ao quadrado, fica 2x. Onde era menos 5x, vai ficar só o menos 5. Beleza? Isso aqui é igual a zero. Pronto, só isso. Caraca, professor, bem simples, né? Pois é, bem tranquilo. Bem sossegado. E agora, de cara, você já diz o seguinte, ó. Você diz que uma raiz é x igual a zero. Caraca, professor, sério? Sério. Uma raiz é x igual a zero. E a outra raiz? Para achar a outra raiz é fácil. Você vai fazer esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó, igual a zero. Então você vai fazer x igual a zero, tá aqui, ó. X igual a zero. E você vai fazer o cara que está dentro do parêntese. Dentro do parêntese igual a zero também. Memoriza isso, hein? Ou seja, 2x menos 5 é igual a zero. 2x menos 5 é igual a zero. Deixa eu botar esse zero mais bonitinho, né? 2x menos 5 é igual a zero, ok? E aí agora resolve, né? Se 2x menos 5 é igual a zero, pega esse menos 5 e passa para o outro lado. O que vai ser? 2x é igual a 5. Troca de lado. Se está menos, passa para o outro lado mais. O 2 está multiplicando, ele desce dividindo. X é igual a quanto? 5 dividido por 2. Acabou. Achei a outra raiz. Olha aqui, não precisei usar a fórmula de Bhaskara. Usei só o macetinho ó, de colocar em evidência. Tá vendo aqui, ó? Então, as raízes dessa equação, x igual a 0 e x igual a 5 meios. Como que fica o conjunto solução dessa equação? O conjunto solução é o conjunto que tem as raízes da equação. Então, é 0, separa por uma vírgula, 5 meios. Então, tá aí o conjunto solução dessa equação. Olha que bacana aí essa resolução, essa forma de resolver. Então, você tinha x ali e x ali. X dos dois lados, né? Pega o x e bota para fora. Abre o parêntese. Bota para dentro ali 2x menos 5. Tudo bem? Onde era 2x ao quadrado, fica só 2x. Onde era menos 5x, fica só menos 5. Sempre assim, dessa maneira. Então, x igual a 0, beleza. A outra raiz é fazer o que está dentro do parêntese igual a 0. Sempre vai ser dessa forma. Maravilha? Vamos avançando, vamos avançando. Pausa o vídeo agora, pausa o vídeo e tenta resolver agora essa equação incompleta aí. Pausa o vídeo para você exercitar. Pausa o vídeo e tenta fazer aí. Bem? E aí, conseguiu resolver? Pausou o vídeo, tentou fazer? Olha só, equação de segundo grau.
Sempre reforçando, você poderia usar a fórmula de Bhaskara, o A é 1, o B é 3, o C é 0. Até poderia usar a fórmula de Bhaskara, tudo bem? Mas é uma equação que é incompleta, então não precisa. Você pode usar, mas não precisa. Tem um jeito mais fácil de resolver a equação. E aí, como que é esse jeito mais fácil? É aqui, ó. Veja aqui. Tem x aqui, ó. Você tem x. Você tem x aqui, tem x aqui. Vai fazer o que a gente chama de colocar o x em evidência. Vai ficar x, abre o parêntese. Tá vendo que era x ao quadrado? Fica só x. Mais, repete o sinal. Onde era 3x, fica só 3. Igual a 0. Acabou. E agora, professor? Sempre faz da mesma maneira. Uma raiz, você já vai dizer que uma raiz é x igual a 0. X igual a 0 é uma raiz. X igual a 0 é uma raiz. Sempre assim. E a outra raiz, professor? A outra raiz é o seguinte. Pega o que está dentro do parêntese e iguala a 0. X mais 3 igual a 0. X mais 3 é igual a 0. Bom, mais 3 passa para o outro lado, menos 3. X é igual a menos 3. Caraca, acabou? Acabou. Nem precisou usar a fórmula de Bhaskara. Nem precisou utilizar a fórmula de Bhaskara. Beleza? Então, pronto, achei as raízes dessa equação. Qual que é o conjunto solução dessa equação? O conjunto solução é o conjunto que contém as raízes da equação. Então, é menos 3 e 0 é o conjunto solução. Olha aí, bem tranquilo, né? Viu aí? Duas maneiras, né? Duas equações aí que contêm o x, né? Beleza? Mas vamos avançando aí. Vamos avançando. Olha só, galera. Mais uma equação incompleta. Só que, veja só, que essa equação não tem o B. O B é igual a 0. B é igual a 0. Como que você vai fazer para resolver essa equação? Ela é mais fácil ainda. Mais fácil, bem mais fácil. Olha aqui, ó. X ao quadrado menos 81 igual a 0. Vai ficar assim, ó. X ao quadrado é igual. Tá vendo esse menos 81? Passa para o outro lado. Vai ficar 81. Ele passa positivo. Tá vendo esse quadrado aqui? Ele passa para o outro lado como raiz. Então, x é igual a raiz quadrada de 81. Ou seja, x é igual a raiz quadrada de 81 é 9. Mas lembra o seguinte, lembra que na fórmula de Bhaskara, vou voltar aqui um pouquinho para você, lembra que na fórmula de Bhaskara tem o tal do mais ou menos? Tem o tal do mais ou menos, olha aqui, ó. Lembra desse mais ou menos aqui na fórmula de Bhaskara, ó? Tá vendo? Mais ou menos, ó, mais ou menos, ó, aqui, ó. Mais ou menos. Lembra na fórmula de Bhaskara tem o mais ou menos? Então, aqui você vai colocar o mais ou menos também. Mais ou menos, mais ou menos. Ou seja, o x aqui, pessoal, pode ser igual a mais 9. É como se a gente colocasse o seguinte, que o x pode ser 9, x1 é igual a mais 9 e x2 é igual a menos 9. Pronto. Ou seja, o conjunto solução dessa equação é o menos 9 e o 9. Tranquilo? Bem estruturado aí para você? Vamos fazer mais um exemplo desse tipo aí. Ó, x ao quadrado menos 16 é igual a 0. Como que eu resolvo isso? Pega esse menos 16, passa para o outro lado. Vai ficar x ao quadrado igual a 16. Pega esse quadrado, passa para o outro lado, raiz. O inverso de quadrado é raiz, tá, pessoal? Por isso que eu passo para o outro lado, raiz. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 16. Mas lembra que eu tenho mais ou menos? Então, x vai ser igual a mais ou menos. Quanto que é raiz quadrada de 16? É 4. Então, aqui, pessoal, posso abrir, ó. Posso abrir, tá? Posso abrir aqui, ó. O x1, pessoal, x1 igual a 4 e o x2 igual a menos 4. Então, x1 igual a 4 e x2 igual a menos 4. E o conjunto solução dessa equação vai ser menos 4 e 4. Tudo bem? Então, tá aí, pessoal. Equações do segundo grau. Pessoal, vamos encerrando por aqui. E na próxima aula, vamos falar das relações de Girard.
as relações de soma e produto das raízes de uma equação de segundo grau? Eu espero que você tenha entendido. Eu espero que você tenha compreendido a mecânica para resolver equações de segundo grau. Se ficou alguma dúvida, volta o vídeo. Tem coisa aí, pessoal, que você vai utilizar para qualquer equação. Então, é só fazer treinamento. Então, eu sou o professor Anderson Magalhães, nós estamos juntos, galera. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Fui!